Clara von Hohenberg nasceu na Áustria, em uma família nobre marcada pela ganância. Após a morte de seus pais, deveria receber uma herança valiosa, mas um tio cruel armou para declará-la insana, internando-a à força em um hospício sombrio nos arredores de Viena. A jovem, de apenas 18 anos, viu-se prisioneira de paredes frias e olhares que a tratavam como um fardo. Anos se passaram e Clara aprendeu a sobreviver no silêncio, guardando em si a memória de um lar perdido e o brilho de uma vida que lhe fora roubada. Seus olhos azuis, antes cheios de esperança, se tornaram reflexos de uma dor profunda, mas nunca se apagaram por completo. Foi nesse cenário que chegou o Dr. Alexander Weiss, um médico de 27 anos, vindo de Berlim, idealista e com o coração disposto a transformar vidas. Rejeitava métodos cruéis e acreditava que a mente humana podia ser curada com paciência e afeto, algo raro naquela época. Quando a viu pela primeira vez, Clara estava sentada junto a uma janela, as mãos unidas como quem rezava. Alexander se aproximou com delicadeza, perguntando seu nome, e ela demorou a responder, como se cada palavra fosse uma batalha. Ainda assim, seu olhar encontrou o dele, e algo se acendeu no silêncio. Os dias seguintes foram de pequenos encontros. Alexander lhe trazia livros, contava histórias de viagens e ouvia com respeito seus medos. Clara começou a confiar naquele homem que não a via como uma doente, mas como uma alma ferida que merecia ser escutada. Em uma tarde chuvosa, Alexander lhe ofereceu um piano antigo encontrado no depósito do hospício. Clara, que aprendera a tocar na infância, deixou que suas mãos deslizassem pelas teclas. A música ecoou pelos corredores, e naquele instante, ambos perceberam que a vida podia renascer mesmo nos lugares mais sombrios. O carinho cresceu em cumplicidade. Alexander trazia flores colhidas no jardim, e Clara, em troca, lhe confiava lembranças de sua infância, segredos que nunca ousara dividir com ninguém. Havia nos gestos deles uma ternura silenciosa, que pouco a pouco se transformava em algo maior. Mas a sombra da injustiça ainda pairava. Clara sabia que, enquanto fosse considerada louca, jamais recuperaria sua liberdade. Alexander, percebendo isso, decidiu investigar os documentos que a mantinham ali. Descobriu a falsificação e percebeu que a luta seria tão difícil quanto perigosa. Enquanto reunia provas, não escondia de Clara sua esperança. Certa noite, sob a luz tímida da lua que entrava pela janela gradeada, ele tomou sua mão e a beijou. Foi um gesto simples, mas que quebrou anos de solidão. Clara sentiu o coração acelerar, e as lágrimas que caíram eram de gratidão e amor. O vínculo deles tornou-se inquebrável. Alexander sabia que sua carreira estaria em risco caso desafiasse os donos do poder, mas preferia enfrentar o mundo a deixar Clara presa na escuridão. O amor, para ele, era uma força maior do que qualquer ameaça. Certa manhã, ao encontrarem-se no jardim, Clara olhou nos olhos de Alexander e disse que, mesmo que jamais saísse dali, ele já a havia libertado de um cárcere mais cruel, o da desesperança. Essas palavras selaram um laço eterno, mais forte do que muros ou correntes. Com a coragem renovada, Alexander levou o caso de Clara às autoridades competentes, enfrentando advogados e o próprio tio dela. O processo foi longo e doloroso, mas cada vez que pensava em desistir, lembrava-se do sorriso que ela lhe dava ao tocar piano, e isso lhe devolvia forças. Durante os meses de espera, Clara e Alexander viveram o amor em pequenos gestos roubados. Olhares prolongados, cartas discretas escondidas em livros e encontros ao entardecer no jardim. Eram momentos breves, mas suficientes para manter a chama acesa. Finalmente, após uma batalha judicial exaustiva, a verdade veio à tona. Os documentos foram desmascarados e Clara foi declarada sã, livre para deixar o hospício. A notícia foi recebida com lágrimas e abraços. Clara não acreditava que depois de tantos anos poderia respirar novamente como uma mulher livre. Na saída, Alexander a esperava. Ao vê-la atravessar os portões, correu em sua direção e a envolveu em seus braços. Não havia mais correntes, apenas o amor que resistira às paredes e às mentiras. Clara recuperou não apenas sua liberdade,
mas também a herança que lhe pertencera desde o início. No entanto, a maior riqueza era o amor de Alexander, um tesouro que jamais poderia ser roubado. Juntos, decidiram usar parte de seus bens para transformar o hospício em um espaço humano, onde a dor não fosse condenação, mas caminho de cura. Casaram-se em uma pequena igreja de Viena, cercados por amigos e pacientes que haviam testemunhado sua história de luta e superação. Clara, em seu vestido branco simples, parecia renascer diante de todos, e Alexander, ao vê-la, soube que todo o sacrifício havia valido a pena. Nos anos seguintes, viajaram, ajudaram comunidades e construíram uma família marcada pela bondade. A música de Clara ecoava em cada lar que visitavam, e o olhar de Alexander sempre refletia a promessa de jamais deixá-la sentir-se sozinha novamente. E assim, uma jovem que fora silenciada pela ambição alheia encontrou nos braços de um médico sonhador o verdadeiro significado da liberdade. Não apenas recuperou sua vida, mas descobriu que o amor é capaz de curar as feridas mais profundas e de escrever finais felizes até mesmo nos lugares mais improváveis.